Bom dia a todos. Estou com a voz um pouquinho ruim aqui, mas é aqui no ping-pong aqui do microfone e da água, viu? Satisfação revê-los aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Estou desde, o Nivaldo falou 2014, mas na verdade a gente está desde 2013 na organização do Arduino Day. Esse ano a gente resolveu se aposentar, né, Ronivaldo? Passar a bola aí pro IFCE, tá organizando o evento. Vocês estão me ouvindo direito? Esse ano eu resolvi trazer um tema bem diferente, mais voltado aí para a área da saúde. Escolhi esse tema porque, além dele ser um tema bem atrativo e ter um apelo mais, digamos assim, social, vou mostrar mais lá na frente, né? A gente consegue automatizar essa detecção de doenças com Arduino, utilizando aí peças aí de baixo custo e que a gente tem uma resposta bem efetiva. Eu vou mostrar no final alguns artigos científicos que provam isso. Então, o seu corpo fala muito sobre você, né? Essa mensagem aí eu vi de um médico legista, que por mais que você esconda alguma coisa, sempre na mesa dele ele vai descobrir alguma coisa. Na área da saúde, tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que é metabolizado, processado, você de alguma forma expele isso aí, bota isso aí para fora. E eu escolhi uma área, né, a área dos exames médicos, ele é bem vasto, né? Então, eu escolhi uma área específica para tratar com você justamente com esse sensoriamento utilizando o Arduino. A gente tem aí, num futuro bem próximo, estudos e projetos em que a sua casa, o seu banheiro vai se tornar um laboratório. Então, você, no banheiro, através do espelho, né, das interfaces, você conversa com sensores e atuadores e ele diz um pouco sobre você, o peso, a altura, índice de massa corpórea, pode fazer medição de pressão arterial, glicose, dentre outros. Então, eu escolhi a urina, tá, como um meio de detecção de doenças. Pessoal aí tem gente aqui da área da saúde que eu já identifiquei, né? Esse projeto já havia feito já há alguns anos e inclusive apresentei no ICC Biolabs, que é justamente um sistema de detecção de doenças através da urina. Então, ideias aí, né? Espero que vocês criem insights após essa palestra aqui, que é justamente você acoplar um sensor no vaso sanitário ou no mictório, e lá no momento lá da micção, ele dá algum prognóstico para você. Óbvio que existem exames mais específicos, existem exames que detêm uma certa qualidade química, tanto no processo quanto na apuração. Então, você não pode também querer que um Arduino com sensor já dê todo o diagnóstico do renal, uretra, bexiga, do seu corpo inteiro, né? Mas a gente consegue sim fazer algumas coisas legais. Então, a urina contém aproximadamente 96% de água e 4% de substâncias diversas, provenientes de alimentação e do metabolismo normal, né? Essencialmente é uma solução de sais, cloreto de sódio e potássio, né? E ureia. Então, tem algumas substâncias inorgânicas que podem ser encontradas, né? Onde pode se ver o sódio,
cloreto de potássio, cálcio, magnésio, amônia, fosfato e sulfato. E quando o aparelho excretor ele não funciona bem, ele deixa de atuar essa parte da filtragem, né? O objetivo da urina é você filtrar todas as toxinas que o metabolismo corpóreo tem de resultados, e você excreta isso. Quando você está doente, né, além dessas substâncias, podem aparecer outras. Então, é essa a função da urinálise, né? Eu vou mostrar mais a seguir. Então, a urinálise é um exame não invasivo de grande importância para avaliar a função renal. É através desse exame que pode-se diagnosticar diversas patologias, monitorar o progresso de doença no organismo e acompanhar a eficácia do tratamento. Então, nos laboratórios, pessoal, eles utilizam alguns equipamentos que têm reagentes, que há uma análise meio que manual, porque você vai ver, através desses reagentes, a mudança de cor, e você consulta numa tabela que cor é específica daquele resultado do reagente em contato com a urina. Então, há como a gente automatizar esse processo manual. Então, a gente tem aí, atualmente, pessoal, no exame de urina, ele é dividido em 3 etapas. A gente vai atacar uma dessas etapas, que a primeira é a análise das características gerais da urina, né, como volume, cheiro, coloração, a presença de algum tecido epitelial, que às vezes, muitas das vezes, isso aí você não enxerga a olho nu. A segunda fase é a pesquisa de elementos anormais, que corresponde à pesquisa química, feita na urina, como proteínas, glicose, açúcar, cetona, sangue e outras substâncias. E a sedimentoscopia, que é o exame microscópico da urina, né, verifica a presença de glóbulos, cristais, cilindros, que são impressões dos túbulos renais, do trato urinário, proteínas, ou ambas, né, que você não vê a olho nu, como eu havia falado. Para você fazer uma análise dessa, você tem que ter cuidado com a coleta. Então, é comum quando a gente vai fazer, chega no laboratório, né, entrega lá aquele copinho, né? Eu trouxe o copinho aqui para mostrar para vocês, quem nunca fez. Tem esse modelo aqui, que é o mais atual, né? Que é um tubinho parecido um tubinho de ensaio, que você você consegue quantificar, né, o volume que é necessário para o exame. Aqui também, se você não tiver uma boa mira, né, você perde um pouquinho também. Mas esse aqui é mais antigo, mas também é utilizado. Essa coleta, pessoal, tem certo rigor, né, na higienização, porque como se trata de uma análise físico-química, você pode mascarar algum resultado, ou você pode induzir a um falso positivo. Então é importante que essa coleta seja feita de maneira adequada. Então o recipiente deve ser entregue o mais rápido possível, né? No prazo mínimo de 6 horas, ou se não tiver condição de entregar nesse prazo, ele deve ser congelado para preservar as características. E aí, pessoal, com relação à coloração, a gente está tendo todo uma introdução
para que vocês tenham um entendimento do que é que a gente vai fazer do ponto de vista de análise. Então não adianta eu chegar aqui e dizer a análise é desse jeito, sem vocês terem um conhecimento mais básico para quando a gente chegar efetivamente nessa análise automática, a gente ter que seja mais efetiva, né? Então, uma curiosidade que eu acho que todo mundo sabe, né? Que alguns alimentos, eles provocam uma coloração na urina, né? Uma beterraba, por exemplo, e anilinas. Essas anilinas, pessoal, para quem não sabe, quem já foi aqui no aniversário de criança e comeu um bolo do Homem-Aranha, bolo azul, né? É isso mesmo que você pensou. Então, essas anilinas, elas são os corantes que o pessoal usa muito em macarrone, usa nesses bolos pasta americana. Então, usa muito esses corantes. Os próprios medicamentos também causam isso aí. E produtos do metabolismo, né, pigmentos biliares, quando você está doente, podem alterar a cor. Então, quando muito concentrado, pode induzir a erros de interpretação. A gente está falando aqui de coloração. Coloração faz parte da análise da urinálise. Então, se essa coloração ela induzir algum erro, a pessoa do laboratório lá pode interpretar de forma, ou o próprio equipamento pode dar essa informação errada. Então, tem os coletorezinhos, né? Que eu já mostrei para vocês. E a gente tem, pessoal, esses kits aí de reagentes, tá? Eu não trabalho nessa empresa, não estou fazendo propaganda, foi apenas um exemplo aí que eu trouxe. Essas tiras, elas são reagentes, como o nome já diz. Ele tem uma tabelinha de cores e a cor correspondente à reação dessa tira com a urina, ela vai te dizer alguma coisa. Por exemplo, glicose, ela vai mudar para essa cor. E ainda tem uma outra análise. Essa cor é mais forte ou é mais clara? Então, essa análise, assim, digamos, empírica, que o operador de laboratório faz, né, só essa análise, a gente bem poderia automatizar isso. Então, esses kits são kits comerciais, já tem no mercado há bastante tempo. Obviamente que os reagentes pegam uma gama aí de substâncias aí inorgânicas, né? E como, por exemplo, ácido ascórbico, glicose, bilirrubina, cetona, sangue, pH, proteína, nitrito, leucócitos. Então, todas essas fitinhas dos reagentes, você coloca lá embebido na urina, espera um pouquinho e ele mostra uma cor. De acordo com a tabela do fabricante, você tem aquela substância, se está presente ou não, e a intensidade dela. E aí, pessoal, a gente entra na espectrofotometria. Então, esse nome aí esquisito, ele teve como base aí o experimento de Newton, que decompôs a luz do Sol em várias outras cores, através de um prisma. A gente vai ver que essa questão da cor, da frequência, do comprimento de onda, ele é importante para algumas substâncias que reagem com essas cores. E é a partir daí que se faz análise. A gente tem esse espectro de luz visível, né, que são as 7 cores aí que está presente no arco-íris, que foi observada por Newton e provada através do prisma, né? A gente tem esse espectro de luz visível e tempos depois, que é chamado de espectro eletromagnético, a gente tem aí que vai do vermelho até o violeta. Então, o vermelho ele tem uma frequência menor e um comprimento de onda maior. E tempos depois foi observado que, além desse espectro visível, tinha também o espectro invisível.
que é justamente o infravermelho e o ultravioleta, que não é enxergado pelo olho humano, devido à o espectro aí da onda. A gente não consegue enxergar esse espectro aí acima do vermelho e abaixo do violeta. Então, por exemplo, os raios-x é utilizado hoje em dia, a gente detectar, ele passa através do corpo, né? Algumas ondas são refletidas, outras são absorvidas e outras passam. E a gente tem um anteparo com aquela famosa chapa, né? Que é induzida através das ondas que atravessam aquele osso, né? O corpo, e faz a imagem do que está lá. A gente tem também outros aspectos do espectro eletromagnético. Por exemplo, micro-ondas a gente usa para cozer alimentos, né? A frequência a frequência que essa onda eletromagnética faz com que as moléculas se agitem e mudem de ordem. Isso aí que faz o cozimento dos alimentos, né? As ondas de rádio, né? Rádio, TV, FM, AM, serve para a transmissão da comunicação. Então a gente tem esse espectro aí. Existem equipamentos, pessoal, chamado UV-Vis, por exemplo, que ele trabalha nessa faixa aí do ultravioleta, o espectro visível. A gente tem uma alteração aí bem significativa do ponto de vista de diagnóstico de algumas doenças, justamente nessa faixa de transição de moléculas. E a gente tem, né, o campo magnético e o campo elétrico, que são transversais aí, que a gente consegue medir através das cristas, né, consecutivas e os vales, o comprimento de onda. Então, cada cor tem um comprimento de onda diferente. A gente pode fazer essa medição pela crista, pelo vale e pela frequência também. Então, cada cor que a gente viu lá nesse espectro, né, ele tem um comprimento de onda diferente. Então, pessoal, a espectrometria hoje ela é uma ferramenta bem importante, versátil, é amplamente utilizada. Todo laboratório usa, e não só essa parte de análises químicas também. Na engenharia também é utilizada, biologia, bioquímica, materiais, aplicações industriais também é utilizado. Então é um método que estuda a interação da luz, que pode ser absorvida, refletida ou atravessada num determinado comprimento de onda com a matéria ou composto químico. E a partir desse princípio permite a realização de diversas análises. Obviamente que quando você faz uma caracterização dessa, utilizando a cor, antes desse processo foi feito todo digamos assim, uma calibração do equipamento. Por exemplo, a gente quer saber a quantidade de ferro no aquífero, numa lagoa. Então, são coletadas amostras dessas águas com quantidade de ferro diferente e são postos nesses recipientes a mesma quantidade de reagente. Então, a gente vai ter uma concentração maior em alguns frascos e uma concentração maior em outros frascos. Essa concentração maior vai dar uma coloração mais forte. Concentração menor vai dar uma coloração mais clara. E isso aí você coloca no espectrômetro e consegue analisar. Uma vez feita essa calibração, você já tem sim condições de colocar naquela máquina uma amostra qualquer e ela dizer daquele range o percentual, né, o quão concentrado ele está. É por isso que a espectrometria ela consegue pegar valores de concentrações que estão lá. Diferente como é feito hoje, naquele kit que eu mostrei, a olho nu.
a pessoa, nossa, isso aqui é laranja, ou é amarelo escuro, tá mais para avermelhado, e aí ele faz aquela análise e ele mesmo imputa aquilo ali no resultado do exame. Então aqui a gente tem a luz que incide, né? A luz que é absorvida e a luz que é transmitida. Quando a água é límpida, né, cristalina, a gente tem aí uma perda mínima dessa luz que atravessa para o outro lado. Então, o princípio de funcionamento do espectrofotômetro. Esse carinha aí, ó, a gente tem uma luz branca, e aí ele vai incidir em cima de um prisma, tem um colimador, né, que ele direciona aqueles feixes de luz para um prisma. O prisma vai decompor todas essas cores, e a gente tem um seletor de frequência. Cada cor é uma frequência diferente. Então eu vou selecionar o amarelo, faço a medição, seleciono o verde, faço a medição, seleciono o violeta, faço a medição. E a gente tem, note que ele atravessa a solução, e o feixe que está entrando não é o mesmo que está saindo. Então, a gente consegue pegar essa diferença. A gente tem esses equipamentos, conhecido como espectrofotômetro com varredura. A gente não precisa fazer essa seleção aqui, comprimento de onda, né, para selecionar a cor. Ele já faz automaticamente. E ele diz, para cada espectro de cor, ele diz o valor. E dependendo da análise que você faz, esse valor quer dizer alguma coisa. Aqui esses equipamentos, eles são bem comuns em laboratório. O resultado sai instantâneo. E ele varre todos os comprimentos de onda, ou seja, a transmitância, a absorvância da luz, né, a absorção, e a cada comprimento de onda de acordo com a faixa de operação do equipamento. Esses equipamentos, eles trabalham em uma faixa, né, e assim, abrange todo e qualquer tipo de análise aí, clínica do trato urinário. Existe um aplicativozinho, vou ver aqui se eu consigo colocar esse vídeo aqui para vocês, mas ele funciona com o mesmo princípio. Essa é a propaganda dele. Pronto, acabou. Só isso aí. Eu quero só destacar aqui um ponto. Eu não sei se dá para enxergar direito, mas você tem a fitinha de análise, né? Entrou em contato com a urina, apresentou essa cor. E a gente tem um conjunto de cores aqui, inclusive bem parecido com essa aqui. Aí eu pergunto, você consegue determinar, mesmo você olhando esse vídeo aí na tua máquina, que cor corresponde a qual conjunto desse aqui? Aí o que é que o celular faz? Você tira a foto desse conjunto e o celular vai analisar qual cor se aproxima mais dessa daqui, em ordem decrescente. E aí, como o celular está online, ele já manda esse resultado, esse laudo, né, para essa empresa aí, chamada Help. Vou passar aqui de novo para quem não viu. Essa empresa ela tem outros aplicativos também na área da saúde.
E eu apresento a vocês o Ardo Espectrofotômetro. Esse carinha aí, que eu desenvolvi, tá? Ele tem esse aspecto aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse carinha aqui. Ele tem um Arduino Uno aqui. Tá aqui o cabo USB espetado nele. Tem esse compartimentozinho aqui que eu coloco esse copinho. Não sei se dá para ver. E no momento que eu ligo, né? Ele acende essas luzes aqui, esses LEDs. E aqui no centro eu vou mostrar para vocês, tem um sensor RGB. Ele tem um filtro na cor vermelha, verde e azul. E essas três cores primárias, né, originam todas as outras cores. E para cada uma delas a gente tem uma variação de 0 até 255. Então, se você quiser saber quantas cores originadas através dessas cores, é só você multiplicar 255 vezes 255 vezes 255. Então, você tem aí mais de 65 milhões de cores que ele pode distinguir facilmente. Marcelo, como é que tu fez isso aí? Eu usei um Arduino Uno, um cabo USB e aquele cara ali, ó, TCS 3200, é um sensor de cor RGB. Você facilmente encontra na AutoCore e na Smart Kits. Ele não é caro, tá? E Marcelo, esse gabinete aí, onde é que tu arrumou? Eu arrumei na Amazon, isso aí na verdade é um saleiro. Então, para quem me conhece, sabe que eu sou maker. Então, eu reaproveito materiais para construir outras coisas. E achei até carinho, tá? Mas na época foi mais caro, tá mais barato agora. Então, o gabinete dessa solução, pessoal, foi feito aqui num saleiro. Então, só fiz um cortezinho aqui atrás para a parte da conexão do cabo USB. Peguei um pedacinho de Depron. Para quem não sabe, Depron é uma espécie de isopor que é muito utilizado em aeromodelismo, que eu gosto também, e naquelas bandejas de uva, de frutas no supermercado. Então, aquele materialzinho ali é chamado Depron. Então, eu utilizei um pedaço de Depron, fiz um orifício aqui, que o copinho cai mesmo em cima, fica acomodado em cima do sensor, e aí, quando ele liga, ele faz a leitura. Eu vou, se der tempo aqui no fim, eu vou dar uma ligada nele aqui para vocês verem as medições que ele faz. Aí ele, pessoal, esse sensorzinho aí, ele tem 64 fotodiodos, e são os mesmos sensores, pessoal, que é utilizado nos receptores de controle remoto infravermelho. Ar-condicionado, televisão, o receptor de raios infravermelhos. Então é chamado de fotodiodo. Então ele tem 16 filtros para cor vermelha, 16 para cor verde, 16 para azul e 16 para nenhum tipo de filtro. Ou seja, ele é, como a gente diz, o filtro branco. Ele aceita qualquer cor que vai estar ali. Para que serve esse filtro, Marcelo? Só para dar uma acurácia nas leituras desses outros filtros. Ele funciona aí na ordem de 2,7 a 5,5 volts, que é a operação do Arduino, funciona em 5 volts, você pode ligar ele, tá? Quem for utilizar isso aí para ESP, a ESP funciona com 3,3, tá no range, você pode utilizar esse cara aí também. Distância de detecção de 1 centímetro, ou seja, esse copinho aqui eu estou acomodando em cima, mesmo em cima dele, fica em cima dos próprios LEDs, né? Então assim, a distância aí já é bem curta. E o peso dele 3 gramas.
O legal, pessoal, desse sensor é que eu só trabalho com variação de pino. Boto um pino para nível alto, nível baixo, seleciono qual que eu quero, quais os filtros que eu quero, e ele me diz de forma digital qual é o espectro daquela cor. Mais uma vez, varia de 0 a 255. O 0, se eu tiver 0 vermelho, 0 verde, 0 azul, que cor eu vou ter, pessoal? Preto. Se eu tiver vermelho total, que é 255, verde total, 255, e azul total, qual a cor vai originar aí, pessoal? Branco. Muito bem, vocês são bons em educação artística. Eu sou péssimo. A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês, os seletores, a habilitação da saída, se você quiser ligar ou desligar a saída dele. O GND, que todo mundo conhece, negativo, positivo, a saída. E aqui, pessoal, a frequência que eu quero utilizar. Posso utilizar 20%, posso utilizar 50%, 100%. Então, o princípio de funcionamento dele é isso aqui. Eu tenho um fotodiodo, um array de fotodiodos. Aqui eu seleciono a frequência que eu quero. E aqui os canais, verde, azul e vermelho. Aqui, ó. Então, se no S2 eu colocar o nível 0 volts, e no S3 eu colocar também 0 volts, eu vou estar selecionando o filtro vermelho. Então, por exemplo, eu quero saber se uma amostra de urina tem sangue. Esse filtro aqui, o resultado que vai sair aqui, uma onda quadrada PWM. Vocês acham que o valor de vermelho vai ser alto ou vai ser baixo? Vai ser alto, né? Lembre-se, a cor que eu estou jogando, ele absorve todas as outras e reflete aquela que eu estou jogando. Isso utilizando luz branca. Se eu colocar nível 0 no S2 e nível 1 no S3, eu vou estar selecionando o filtro azul. Marcelo, tem cor azul na urina? Tem. Como é que eu nunca vi? Realmente não dá para ver, não. Mas tem um dos artigos que eu trouxe que, através da cor azul, foi detectado glicose na urina. S2, nível alto, S3, nível baixo. Eu dou uma limpada lá nos meus valores. E um em um eu tenho o valor do filtro verde. Tá? Se eu colocar S0 e S1, 0, eu vou estar desligando. Aqui eu vou estar com o valor de 50%, 5% e 100% de espectro de análise de espectro. Por que isso, Marcelo? Porque você pode desenvolver um sistema que ele vai estar em um ambiente bem claro e esse ambiente pode atrapalhar. Então, quando você coloca um espectro para compensar aquela luminosidade excessiva do ambiente, você consegue ter uma acurácia melhor na leitura. Quem quiser o datasheet, eu vou compartilhar essa apresentação. O datasheet desse sensor está aqui. Mas essencialmente é esse o funcionamento dele. Eu peguei um circuito lá do Project Hub, do próprio Arduino, e quem entrar nesse link aqui vai ter vários códigos, tá, para fazer a leitura. Marcelo, o código não é um só, não? Não, depende do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho um código que quando detecta um determinado filtro, em vez de ele botar um nível mais alto, ele bota um nível mais baixo. Eu tenho um código também que, ao invés dele dar valores de 0 a 255, ele dá valores de 0 a 1950. Para que isso, Marcelo? Porque você tem um range maior e uma das proposições que eu faço no fim da apresentação é você utilizar esse range com machine learning. Porque você tem uma faixa maior de detecção, você pode atribuir pesos para essas faixas
e você pode ter um valor mais assertivo. Então, eu trouxe 3 artigos aqui no fim, mas você pode trabalhar, pessoal, com qualquer coisa. Você pode utilizar o mesmo conceito para fazer outras detecções. Se você tem acesso a laboratório, você trabalha em laboratório, você tem acesso ao hospital, ao laboratório do hospital, você pode desenvolver um equipamento desse e no momento do resultado do exame, você pegar aquela amostra de urina e calibrar teu equipamento. Teste. Pessoal, até agora vocês não estavam me ouvindo. Eu não acredito. Ninguém disse nada, né? Pessoal do YouTube aí, tudo rindo. Então, pessoal, você pode utilizar não só para análise da área da saúde, você pode também... O pessoal já utilizou esse mesmo sensor para separar M&Ms, por exemplo. Tem menino em casa, derrama lá o M&Ms, ele vai separando lá as cores através dessa análise aqui desse sensor e um servomotor para ir direcionando o M&Ms de determinada cor para determinado recipiente. Então, aqui no Project Hub, você tem vários códigos para você acessar os valores desse sensor. Outro detalhe, pessoal, ele tem aqui 4 LEDs brancos. Eles acendem e aí com o recipiente que está aqui em cima, no meu caso lá, né, ele vai refletir aquela luz. E aqui, pessoal, é que está o TCS 3200. Então, aquele sensor que eu mostrei é esse cara aqui. O resto é acessório. A gente tem um recipiente aqui escuro, que é para ele não captar interferências externas. Ou seja, o equipamento, o recipiente que você coloca aqui, ele está enclausurado, iluminado ao redor e vai fazer essa leitura. Ok? Está aqui um código bem simples. Para quem não conhece Arduino, tá? Não se espantem. E quem já conhece, realmente está olhando aqui, olha, coisa bem simples. Na verdade, aqui, no setup onde a gente define que pinos vão trabalhar, o estado de cada pino, se ele vai ser entrada ou saída, você define aqui. Tá? Então, tem esse cara aqui, chamei de S0, S1, S2, S3 e o Alt. Para quem lembra lá do esquemáticozinho que eu mostrei. Está aqui ele, ó. S0, S1, S2, S3 e o Alt. Do S0 até o S6 são pinos de saída. E o pino Alt é um pino de entrada. Então, esses caras aqui é que eu vou fazer aquela seleção. Nível alto, nível baixo, para S0, S1, nível alto, nível baixo, S2, S3. E aqui no Alt é que eu faço a leitura. Aqui no S0 e S1, a gente escreve, né, o nível alto. Então, eu estou botando aqui na escala de 100%, ou seja, ele vai ler a frequência, a iluminação máxima, né? Se eu botar baixo, baixo, ele desliga, ou então alto e baixo, ele vai para 20%, ou então baixo e alto, ele vai para 2%. Lembrando da iluminação externa. Então, você utiliza isso aí. Eu utilizei os 2 níveis altíssimos, né? Ele está enclausurado aqui na caixinha preta. Então, até porque eu tinha um software. Então, vou contar a história para vocês. Ontem o meu computador morreu, estavam os slides lá, eu tive que refazer de ontem para hoje, tudo de novo. E tinha um software que eu tinha feito para justamente mostrar para vocês ele mudando de cor, ele detectando e exibindo a cor, mas infelizmente não deu. Então, eu vou compartilhar esse software junto com
com o código e a apresentação. Lá no loop, a gente tem, quando S2, S3, né? A gente tem baixo, baixo, ele vai ler o vermelho, baixo e alto, ele vai ler o filtro azul, alto e alto, ele vai ler o filtro verde. Então, esses caras aqui, tem esse cara aqui, o getData, que eu vou já dizer o que é que ele é. Então, eu estou lendo aqui o vermelho, o azul e o verde. Entre eles tem o getData. Esse getData, pessoal, é justamente o tempo que o sensor tem para fazer uma leitura daquele filtro. Então, a gente tem que dar um tempo para todos aqueles 16 filtros, né? 64, o array de 64 sensores fotodiodo, fazer essa leitura em 20 milissegundos. É um tempo até razoável. Bom, falei, né? Marcelo, alguma aplicação prática está aí. Eu peguei alguns artigos científicos. Está aqui o link dele aqui embaixo. Então, vocês notem que todos esses artigos têm um projeto que é o Arduino com TCS 3200, e eles fazem algumas amostras, fazem algumas calibrações e dão um resultado satisfatório. Então, por exemplo, esse aqui é um sensor não invasível para descobrir os níveis de glicose no sangue, tá? Através da urina, né? Então, o que foi que ele fez? Ele pegou algumas pessoas, que ele chamou aqui de código para não identificar, fez os exames laboratoriais. Essas cruzinhas aqui significam diabetes mellitus, foi detectado. E o que é que ele fez? De posse desses exames, ele também fez a calibração no equipamento dele. Então, se você notar aqui, vocês verão que no resultado dos exames, todos aqueles que deram diabetes mellitus, a cor predominante aqui das amostras foram no azul. Então, todas essas que deram alteração no azul teve presença aí de glicose na urina. Então, um artigo bem interessante. Quem quiser, tá aí o link. Opa. Existem algumas substâncias, eu não sou da área química, quem tiver aí que pode me dar uma ajuda. Ele está perguntando qual a relação da cor azul com a substância lá da glicose. A composição química absorveu as outras cores e refletiu a cor azul. Tá? Então, a glicose, a composição química dela, não sei, mas ela reflete a cor azul. Marcelo, dá para ver a olho nu? Não, não dá. Daí a importância desse sensor com array de 64 fotodiodos que você não consegue enxergar, mas ele sim. Tem outro aqui, detecção e quantificação de antibióticos de nitrofurantoína de amplo espectro, utilizando o método colorímetro, baseado em tira de papel. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou aquele kit, por exemplo, que eu mostrei, pegou uma tira de papel, resultou numa cor, aquela cor, ele já tinha um diagnóstico através do kit, apenas treinou o equipamento para fazer aquilo ali. Ou seja, ele não precisa mais comprar aquele kit, ele compra a fitinha, né, coloca lá na urina, coloca no equipamento, o equipamento já dá o diagnóstico. Então, ele fez aí uma engenharia reversa, né? Ele automatizou um negócio que é feito manual. Então, é bem bacana essa sacada dele aí. Esse outro aí, ele detecta disfunção renal.
bem bacana também, através da detecção de albumina na urina, ele consegue detectar essa disfunção renal no estágio 1. Tá? Marcelo, quais são os outros estágios? Os outros estágios é mais fácil, né? Que já sai sangue, aí você já vê a cor vermelha, né? Problema que já é tarde. Então imagine, pessoal, um equipamento desse, então assim, ó, são ideias bem simples que você pode acoplar, por exemplo, ao mictório e uma pessoa utiliza lá e de repente o LCDzinho mostra, olha, você não bebeu água, né? A questão de beber água, pessoal, é bem simples. Tá aqui, eu trouxe algumas dicas aí desse urologista e ele dá algumas coisas óbvias, né? Você não bebe água, então a sua urina vai ficar mais alaranjada, né? Castanho. Então, você pode fazer o seguinte, você pode passar o dia inteiro sem beber água, aí no fim do dia, lá na noite, você urina dentro do equipamento, calibra ele, e aí no dia seguinte você vai para a sua rotina normal. Se por um acaso você esquecer de se hidratar naquele dia, o equipamento vai dar um alarme. Então, assim, é um projeto bem simples, que você não precisa estar em contato com o laboratório, fazer treinamento, pegar resultados de exames e fazer uma comparação, né? Então, são ideias aí. Então, tem aí, ó, para cada tipo de infecção, para cada tipo de patologia, né, você tem a cor. Óbvio que você não pode sair por aí, né, dizendo, eu estou com câncer, aí você comeu beterraba, né, aí urinou, deu uma alteração, né, então você tem que ver lá, quando eu falei, a questão da coleta é importantíssimo. Pode causar erros de leitura. Então, se você tem isso controlado, né, você consegue ter uma acurácia dos resultados. Eu vou colocar aqui, pessoal, rapidinho, o Ardo fotoespectrômetro e vou mostrar para vocês os valores do brinquedo que eu roubei do meu filho. 3 peças, verde, azul e vermelho, só para mostrar para vocês a parte da leitura. Já acendeu aqui, né? Já liguei o equipamento, ó. Já está aceso. Então, nesse momento, ele já está fazendo a leitura do copinho que está vazio. Vamos ver a primeira leitura que ele faz. Está aqui o código que eu usei, tá? Código bem simples. Só para mostrar os valores de vermelho, azul e verde. Só uma observação que eu faço. Esses valores aqui, eu estou aqui na escala aqui de 100%. Então, ele vai exibir valores maiores que 255 e inverso, tá? Então, se tiver uma quantidade de vermelho muito grande, ao invés dele subir, ele faz descer, tá? Tá aqui um monitorzinho serial. Então, ele está dando aí, em média, 630 de azul, 649 de verde e 455 de azul. Tá? Vou colocar o vermelho e notem o valor que vai aparecer lá. Então estava 2.000 e alguma coisa, caiu para 546. Vou colocar agora o verde. Caiu aí para de 2.000 alguma coisa também para 534. E o azul está em 1976. Caiu aí para 500.
Então, eu optei por deixar esses valores maiores, como eu falei, eu tenho um software de machine learning, e é interessante que eu tenha esses ranges maiores para eu poder atribuir pesos melhores para as três variáveis que eu tenho, né? Vermelho, azul e verde. Ok, gente. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Quem tiver alguma dúvida, se eu souber, eu respondo. Diga aí, amigo. O Arduino vai ter o... Certo. O potinho ele está em cima do sensor. Então, a distância de detecção dele, eu posso até colocar 1 centímetro. Não estou botando nem 1 centímetro, não. Estou botando mesmo em cima. Aliás, tem uma distânciazinha por conta da altura do LED. Não, existem materiais, tá? Quartzo, vidro e plástico, que é esse carinha aqui. E para cada um desses coletores, eu vou ter uma variação. Então, note que eu coloquei esse copinho aqui, não foi 100% transparente, não. Ele é leitoso. Então, se eu converter isso aqui para a escala de 0 a 255 e for lá na internet e colocar Color Picker, por exemplo, onde eu coloco as cores em hexadecimal, eu consigo reproduzir a mesma cor que está aqui através do código de cores hexadecimal que foi gerado no sensor. Então, 255 em hexadecimal é o FF. Então, se eu botar FF, 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 lá no Color Picker, em algum site de design, por exemplo, ele vai dar a cor branca. Se eu botar 00, 00 e 00 no RGB, ele vai dar a cor preta. O intervalo entre isso aí depende da posição. Aí é educação artística, né? Vermelho com azul dá o quê? Vermelho 50% com azul 100%. Aí, meu amigo, não saberia responder, não. Mas a dúvida foi sanada. Subtrair o valor? Sim, sim, sim. Sim, você pode, como o professor Marcos falou, você pode subtrair. É como se fosse a tara da balança. Você tem um copinho lá, tá dando um valor, você pega aquele valor, usa a função map do Arduino, que diz que, por exemplo, 2.661 corresponde a zero. Regrinha de 3. Se diminuir, aí ele passa para um valor. Então, você pode também fazer isso aí. Tá? Até porque esse copinho, por exemplo, aqui, ele é mais transparente do que esse que eu estou usando. Mais uma vez, a forma como você faz a coleta é que vai determinar o sucesso da calibração do teu sistema. Então, se você usa esse copo aqui leitoso, de repente você muda para um outro copo, um outro copinho, vai dar resultado diferente. Então, é bom você padronizar, usa o mesmo copinho, ou então você vai fazer o sensor para o mictório, beleza, está lá o sensorzinho no mictório, faz as validações lá mesmo com aquele sensor que está lá, com aquela estrutura que você botou e com aquelas nuances que tem, né? Um corpo todo preto, ou então um corpo transparente. Aí você que vai determinar como é que vai ser o gabinete desse sensor que vai ficar no mictório, por exemplo. Mais alguma dúvida? Diga aí, campeão. Se eu já fiz esse processo de coletar, de fazer uma coleta no laboratório e comparar com esse sensor? Não, ainda não. Eu tenho acesso a alguns hospitais. Eu pretendo sim fazer algo desse tipo. Até porque, para validar, eu preciso de ter uma calibração para isso aí, entendeu?
Pois é, ele falou uma coisa interessante. O sensor, pessoal, por si só, ele tem um erro, tá? Que é um erro baixo. Quando eu elevo para esses valores aqui mais alto e coloco, por exemplo, no machine learning, eu consigo resolver esse problema. Porque a variação que vai dar, ele aprendeu que aquela variação, o peso que ela tem no sistema não é tão impactante. Então, por exemplo, aquele primeiro artigo que a gente viu da glicose, que ele pega na cor azul, poderia ter interferência do bolo do Homem-Aranha. Entendeu? E se eu jogar esses dados no machine learning e fizer um treinamento, talvez eu consiga resolver esse problema. Porque ele vai entender que aquele azul ali não chegou a um determinado nível de glicose. Beleza? Mais alguém? Ninguém? Gente, foi um prazer, um abraço. Diga aí. Olha, para ser sincero, para ser sincero, eu tinha um blog, pessoal, desde 2011. Sou da comunidade Arduino CE. Hoje o professor Sandro, ele é mantenedor dessa comunidade, né? Bem mais ativo do que eu, e lá tem muitos projetos bacanas. Tá? Nesse meu blog, que é arduinoce.blogspot.com, tem alguns projetos assim bem interessantes para a época, né? Como acionamento de cargas através do telefone celular, que isso foi feito em 2011, tá? Que depois eu descobri que o pessoal usava para acionar a bomba, mas faz parte, né? E outros projetinhos bacanas também, na mesma pegada aqui do saleiro, né? Tem outros materiais que eu uso para fazer o gabinete, para transformar um negócio mais de hobby, mais com cara de produto mesmo. Ok, pessoal? Olha, tendo material, eu fiz isso aqui em uma tarde. O único trabalho que eu tive foi cortar isso aqui para encaixar o Arduino. Esse furo aqui, que deu um trabalhinho. Mas tendo o Arduino, tendo a plaquinha, você faz rapidinho. Né? A questão é você juntar os materiais corretos para você fazer o projeto. Beleza, gente? Não vou me alongar. Foi um prazer, um abraço. E atualizem-se.